Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo 5. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, Senhor. Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Deus está manifesto, Deus está neste lugar. Aleluia. Vamos ler o versículo 6 em diante. Este, todos acharam? Amém. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Aleluia. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Aleluia. E estes três concordam num. Amém? Pode sentar. A obra do nosso Deus, ela é perfeita. Não tem que acrescentar e não tem que tirar naquilo que Deus fez no universo, daquilo que Deus faz. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Verdade. Existe uma regra, e todas as regras, quando Deus cria, primeiro Ele cumpre. Primeiro Ele cumpre. No estudo sobre o Espírito Santo, nós aprendemos um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. Nós sabemos que o Pai testifica. Ele testifica como Criador. Desde Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. O Pai é o Criador. No céu, neste momento, o Pai continua sendo Pai. Neste momento, o Deus Criador continua sendo Deus. Ele continua trazendo existência, milagres. Ele continua trazendo existência nos mundos. Ele continua sustentando, sendo sustentador de todas as coisas. Porque no céu testifica o Pai. E nós sabemos que todas as coisas que são criadas pela palavra. Aleluia. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. João vai explicar que a palavra é Jesus. O Verbo tabernaculou e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a sua graça, cheio de verdade, porque João vai dizer aqui, nós tocamos na palavra. João, ele recostou o seu corpo na palavra, Jesus Cristo. Mas no Velho Testamento, cadê Jesus?
No céu, cadê Jesus? Na eternidade passada, cadê Jesus? O nome Jesus vai aparecer em Mateus. Quando o anjo disse para Maria, Maria, ei, o nome dele será chamado Jesus. Que traduzido é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Mas cadê ele no Velho Testamento? Cadê ele na Velha Aliança? Onde é que ele está? Onde é que ele está na eternidade testificando? Onde ele está? Isso nós aprendemos há muito tempo atrás, e os irmãos vão lembrar. Deus, esses últimos dias, esses últimos meses, está colocando muita palavra de ensinamento na minha vida para passar para a igreja. Porque o povo morre por falta de sabedoria. Como que eu disse? Como que eu posso explicar? Não tem outro caminho para a morte agir na vida de alguém. Eu disse isso ontem, que nós morremos como animais, mas ressuscitamos, aleluia, com a imagem e semelhança do Deus vivo. Os animais não, os animais não. Nós, aquela imagem e semelhança está retornando, Deus está construindo em nós. Então, cadê Jesus? Onde ele está? No Velho Testamento. Se aqui João vai explicar que no céu testifica o Pai, a Palavra e o Espírito. E o Espírito é o Espírito Santo. Então os três trabalham juntos. Na eternidade passada, para criar os anjos, para criar os céus, para criar os astros, para criar arcanjos, para criar serafins, até para criar aquele ser que nós conhecemos que se chama Lúcifer. Os três trabalhou lá no céu. Quando diz céu, uma das traduções para a palavra céu significa eternidade, porque ninguém vai conseguir chegar no final do céu. Nenhum mortal, nenhum ser humano vai conseguir. Pode ser NASA, pode ser com aquele microscópio lá, que eu esqueci o nome dele agora. Quem lembra o nome dele? Começa com R, só que eu não lembro o resto. Sei que é com R que ele começa. É um microscópio que a NASA tem. Não lembra não, Júnior? Mas já ouvi falar, né? Ele é um microscópio que ele sai das nossas galáxias, da nossa galáxia, e entra em milhões de outras. A nossa galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de astros. A nossa galáxia. Pois ele sai a lente alcança bilhões e bilhões de galáxias para frente, num alvo. Mas nem esse microscópio, nem ser humano algum, mas nem um mortal vai conseguir chegar no final do céu. Então uma das traduções para a palavra céu na Bíblia é a eternidade. Então na eternidade o Pai testifica, sempre testificou, porque ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Mas nós já aprendemos isso, que quando Deus criou, o Pai, o Criador, criou os céus e a terra, Ele vai dizer: haja luz. Então quando ele vai dizer haja luz, quem vai testificar no céu, lá na eternidade, quando foi criado todas as coisas? A palavra, que acabamos de ler, a palavra. No céu, na eternidade, testifica o Pai, a palavra. Então o Pai vai usar a palavra. E disse Deus, Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia. Houve luz. Então que o Pai, o que testificou junto com o Pai? A palavra. Jesus Cristo, Gênesis 1:3. Já está escrito o nome de Jesus Cristo. Já está escrito que Jesus está ali. Aleluia. O Pai testifica com a palavra. Aleluia. Usa a palavra. Mas quem vai trazer existência, o grande milagre da materialização da palavra, é aquele que testifica junto. Quem testifica junto? O Espírito Santo. E os três vai concordar sendo um. Glória, Senhor. Lá na eternidade, nos céus. Porque cada um tem a sua maneira, a sua missão de cumprir algo. Porque Deus é tão grande
que Ele precisa se explicar para nós, porque nós não conseguimos explicá-lo. Nós não vamos conseguir explicar Deus, mas Ele se explica pela sua palavra. Glória, Senhor. Por isso que Davi vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. E com uma palavra não andaremos em trevas, pois ela brilhará no nosso caminho. Aleluia. Então no céu testifica o Pai, Jesus e o Espírito de Deus. Ele trouxe à existência todas as coisas pela pessoa da Trindade, a terceira, o Espírito Santo. Aleluia. Milagre quem faz. Aleluia. Milagre quem faz, quem dá vista ao cego, não é Jesus. Quem faz um morto ressuscitar não é Jesus. Quem faz um coxo andar não é Jesus. Eu não sei se essa pregação vai para longe, né? Vou apanhar, eu acho. Não é Jesus. Quem faz milagre, quem fez o sol vir a existir, quem fez o céu vir a existir, quem fez vir a existir todas as coisas, é aquele mesmo que neste momento alguns aqui estão sentindo Ele. Aleluia. Alguns aqui estão sentindo Ele. O mesmo ser, a terceira pessoa da Trindade, que criou o sol, que criou as estrelas, que trouxe a existência, os céus e a terra. Aleluia. Que está aqui no nosso meio. Que está aqui. Esse mesmo ser que está aqui, que muda a nossa história, que muda a nossa vida e faz a gente sentir alegria. E faz a gente sentir força. Aleluia. E faz com que a palavra pregada agora há pouco por esse microfone pela nossa irmã Beatriz, que diz: ei, vai, não desiste, eu sou contigo. Mas essa palavra, se não tem o Espírito de Deus, aleluia, não produz nada. Vou dizer de novo, esta palavra, se não tem a terceira pessoa da Trindade entranhado nela, no cérebro, não vai produzir nada. Meu Deus, eu estou tremendo aqui, meu Deus, Deus é bom. Mas Senhor, quando é lançada a palavra, quem vai agir, quem vai testificar da palavra é o Espírito de Deus. É Ele que vai trazer à existência a palavra enviada, como a flecha lançada dentro de um coração, dentro de uma vida, dentro de um ser humano. É Ele. Porque Jesus diz: eu vou subir para o Pai. Mas quem vai vir é outro. É outro. É o Espírito Consolador. É o Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos voltar para o céu primeiro, então. Nós entendemos muito bem, né? Os três concordam num: o Pai, a Palavra e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. aleluia, Através da Trindade, a Santíssima Trindade, é que foi criado todas as coisas. Lá na eternidade, lá nos céus. Lá no mundo invisível. E vem trazendo existência, e vem criando, e vem fazendo, manifestando aquilo que o Pai pensava. Aquilo que o Pai pensa. Tudo que o Pai pensa vai ser manifesto pelo Filho, pela palavra. E quando é conhecido pela palavra, quem vai fazer a palavra se cumprir é o Espírito de Deus. aleluia, É Ele que vai trazer existência. É Ele que vai fazer o grande milagre. O grande milagre acontecer. Da existência dos mundos, da existência das galáxias, da existência dos animais, da existência de todas as coisas. É Ele. Então no céu testificou os três. Agora e na terra?
Agora, e na terra? Vamos ler de novo? Porque 3 são os que testificam na terra: o Espírito Santo. Primeiro. Meu Deus, é forte. No céu, quem testifica primeiro é o Pai. Depois a palavra. Depois o Espírito Santo. Aqui na terra, quem testifica primeiro é a terceira pessoa. É o Espírito Santo em primeiro lugar. Aleluia. É Ele em primeiro lugar. Glória, Senhor. Aí nós entendemos um pouquinho do que é blasfêmia contra Deus, contra o Espírito de Deus. Porque se blasfemar contra essa primeira pessoa na terra, acabou as outras para ela. Não tem mais chance para elas. Não tem mais chance para o filho. Porque o filho vai concordar na segunda e na terceira pessoa na terra. A primeira é o Espírito. Porque o Espírito é que vai convencer. João, é o Espírito Santo que vai convencer. João 14. O homem, o ser humano. Ou ele vai, a palavra convencer é como se a gente usasse uma palavra. É ele que vai mostrar o pecado do ser humano. Para ser uma palavra mais rasa de compreensão, é ele que vai mostrar o pecado para o ser humano. E ele, na primeira pessoa na terra, quando ele mostra o pecado para o ser humano, então o ser humano corre para onde? Corre para essas cadeiras que vocês estão, que nós estamos. Corre. Porque se nós achássemos melhor lá fora, se ele não tivesse convencido nós de que aquele mundo não presta, nós não estaríamos aqui, estaríamos? Não é, irmã Beatriz? Se ele não tivesse mostrado que aquele mundo lá fora não presta, nós não estaríamos aqui hoje. Então um dia lá atrás, sem eu e sem você saber, alguém falou conosco. Aleluia. Sem nós entendermos a sua voz, sem nós compreendermos, sem nós sabermos quem é, porque ele trabalha sem parar, incessantemente, na minha vida e na tua, todo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Ele está me convencendo todo dia. Todo instante ele está me convencendo de que eu preciso melhorar, de que eu preciso fazer algo a mais, de que eu preciso movimentar algo a mais. Todo dia ele faz isso. É a missão dele na terra. E é a missão dele na terra. Na primeira pessoa. Se não tem a primeira, não tem a segunda e nem a terceira. Se não consegue compreender entender esse caminho e seguir esse caminho, não tem as outras. Porque na eternidade e no céu, eles fizeram todas as coisas, completou todas as coisas. Mas por que será que existe a terra, né? Por que será que existe o mal? Por que eles, os três, não exterminaram o mal? Por que será que ele não pôs um fim em tudo lá quando a Eva, o Adão pecou? Por que ele não exterminou tudo? Porque tudo que ele vem, que eles trazem à existência, é eterno. Porque eles são eternos. E eles, sendo eternos, eles fazem obras eternas. Aleluia. E nós fazemos obras passageiras. Eu falei isso ontem. E nós fazemos obras que vai durar 70, 80 anos, um pouco mais. Mas depois acaba. Depois é eliminado, porque as nossas obras são passageiras. Mas as obras que eles fazem, concordando em um,
são eternas. É por isso que um dia ele disse lá atrás: eu vou preparar lugar e vou levar vocês para onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, nesse exato momento, o Espírito de Deus está trabalhando neste culto, aleluia, para a eternidade de pessoas. Glória a Deus. Para toda a eternidade. Não é para 1h30 ou só para uma porta de emprego que você está precisando, que eu estou precisando, ou algo que nós estamos precisando aqui nessa terra. Não! 1 Coríntios 15:19 diz que se a nossa esperança está limitada a esta vida, a gente somos muito fraquinho. Então nesse momento ele está trabalhando na eternidade. Aqui, nesse momento aqui, ó. Aqui, ó. Por que na eternidade? Por que na eternidade? Aleluia. Porque quando ele testifica algo, quando ele faz algo, quando ele convence algo, quando ele mostra algo, não tem como tornar vazio mais o que ele mostra. E a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. Tanto para um lado como para o outro. Não tem como tornar vazio mais. Lançou a palavra pelo Espírito. Aleluia. Pois a água, que é Jesus, o verbo, a palavra, vai se manifestar. Se manifestando, aleluia. Aí então o sangue é derramado. Quando o sangue é derramado, se ele cair na terra, a terra se torna maldita. Porque desde o primeiro sangue, o que faz a terra ser maldita é quando o sangue é derramado nela. Aleluia. O sangue derramado na terra torna a terra maldita. Mas quando o sangue no caminho é derramado na alma, então nós somos purificados de todo pecado. Então nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então o Espírito Santo nos convenceu de algo bom e de algo eterno. E nós recebemos aquilo, aleluia, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E nós não perdemos nenhuma gotinha dele. Não deixe ele cair na terra, deixe ele cair na nossa alma, no nosso coração. Porque, aleluia, quando as portas estão abertas do coração, ele entra. E quando ele entra, ele faz moradas eternas dentro de nós. Ele faz obras eternas dentro do ser humano. Ele faz algo sobrenatural na vida de alguém. Ele faz algo sobrenatural, porque não é só nessa vida, não é só para essa terra, não é só para esse momento. Porque o primeiro testifica, o primeiro convence, vai levar o ser humano até a cruz. Ele vai convencer, ele vai levar o ser humano até a cruz. Quem está na cruz? Ou melhor, quem esteve na cruz e pela fé, ele foi crucificado, vituperado. Mas como ele venceu, hoje ele não está mais na cruz. Não está mais na cruz. Mas aonde foi derramado o sangue? Aos pés da cruz. E cruz, quando diz cruz, se fala altar. O altar de Cristo foi aquelas 2 madeiras, aonde ele deu a sua vida, colocou a sua vida naquele madeiro. É por isso que Deus responde tudo que é colocado ali. Aleluia. Tudo que é colocado ali, ele responde. Tudo. Tudo que está morto, se colocar no altar, cria vida. Aleluia. Aleluia. Então o Espírito convence. E ele vai fazer o ser humano caminhar, buscando uma nova vida, buscando uma nova saída, buscando um novo rumo, buscando aquilo que lá fora não tem, buscando aquilo que o diácono falou agora há pouco no começo do culto, que se a gente ficar olhando, muita gente vai ficar meio... Não é, diácono? Ele vai convencer que lá fora não presta, que o mundo jaz na mão do maligno. Está na Bíblia. Então o ser humano vai buscar.
Ele vai entender que ele está ali como uma ovelha rumo ao matadouro, rumo à destruição. E ele vai fazer o que? Correr. Correr. Porque alguém falou com ele: ei, saia dessa condição que você está. Saia dessa qualidade de vida que você anda. Saia dessa qualidade, saia dessa circunstância que você vive. Aleluia. E aí a gente corre, a gente sai correndo. A gente sai correndo. E quando eu digo sai correndo, é porque ele convenceu. E ele convenceu, ele já colocou um sentimento lá dentro. Essa primeira pessoa aqui na terra. Ele já colocou esse sentimento dentro de nós. De qualquer um. Até aquele que está lá fora. Até aqueles que está no bar, como disse o diácono, está na prostituição, está na saleta, está nas calçadas, está embaixo dos viadutos. Ele já colocou lá, ele está lá, ele colocou aquele desejo de mudança. Eu disse uns 15, 20 dias atrás para alguém, ele falou assim para mim, essa pessoa falou assim: pastor, nasceu um desejo no meu coração de mudança. Eu dei um glória a Deus tão alto e falei: o milagre já aconteceu na sua vida. Aleluia. O milagre já aconteceu na sua vida. É questão de tempo agora na sua vida. É questão de tempo agora e tudo vai se materializar de uma forma diferente. Porque o Espírito Santo testificou na terra. Aleluia. Testificou na terra. Aleluia. Aleluia. E aí muitos usam essa palavra, essa testificação de primeiro amor, né? De primeiro encontro. Mas sabe o que é? É que o desejo foi brotado, nasceu dentro dele pela primeira pessoa. De se achegar a Cristo de todo o coração. Aleluia. De se achegar aos pés da cruz e reconhecer o sacrifício. Meu Deus. Reconhecer aquilo que foi feito, aquilo que a palavra disse pregado na cruz. Pai, a segunda pessoa, está consumado. Aleluia. Pai, está consumado. Aleluia. Aleluia. Está consumado, mas a primeira pessoa que age, a Bíblia diz que ele estava no céu. Jesus diz que ele estava no céu, junto com o Pai. Que quando a palavra vai ser crucificada, o sangue vai ser derramado, porque o sangue é a terceira pessoa que fala na terra. É a terceira pessoa que fala na terra. Que esses três concordam em um. Aleluia. Quando o sangue é derramado, a palavra vai para a sepultura. O sangue fica na terra. Por isso que não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. Tudo que ele faz é eterno. Uns, igreja, é para salvação eterna. Outros é para condenação eterna. Não tem meio termo. Uns vai ser para salvação eterna, outros para condenação eterna. Porque o sangue fala. Eu lembrei agora de uma mensagem que eu preguei 1 ano e meio atrás, mais ou menos. O sangue fala. O sangue fala, por que o sangue fala? Porque o sangue, ele é a terceira pessoa da Trindade na terra. Ele fala. E ele vai falar para o bem ou para a condenação de alguém. Porque o Espírito convenceu. O Espírito já mostrou o erro. Já mostrou o pecado. Agora cabe a quem está lá fora querer ou não. Querer ou não. Porque ele já convenceu. Ele já mostrou. Quem é que não sabe que roubar é pecado? Roubar é errado? Quem é que não sabe que mentir é errado? Quem é que não sabe que assaltar é errado? Quem é que não sabe? Quem não sabe disso? Ele já está trabalhando incessantemente, é que nós não percebemos. Nós não percebemos. Aleluia. Aquele que se achega na palavra, recebe a palavra pregada.
E pelo sangue, pelo sacrifício na cruz, que é derramado no chão, o sangue. Aleluia. O sangue quando cai na terra é para condenação. O sangue quando cai na alma é para salvação. Aleluia. O sangue quando cai na terra é para perdição, mas o sangue quando cai, aleluia, na tua vida, na minha vida, pela fé, ele vai produzir algo. Glória a Deus. Ele vai produzir algo. Por quê? Ele vai produzir algo porque a primeira pessoa aqui na terra vai entrar em ação de novo. Aleluia. Vai entrar em ação de novo. Lá no céu, na eternidade, ele entrou em ação criando os céus, criando as estrelas, criando o sol, criando a lua. Mas aqui ele vai entrar de novo. Quando ele convence alguém, esse alguém chega, recebe a gota do sangue, pela fé, recebe ela na sua alma, no seu coração, crê de todo o coração. Então a primeira pessoa torna a agir de novo, torna a manifestar o milagre dentro de nós. Aleluia. Torna a manifestar a alegria pura e sincera dentro de nós, aquilo que nunca tivemos lá fora, aquilo que nunca o ser humano vai ter o poder de sentir lá fora. Nunca ele vai ter. Aquilo que o ser humano lá fora nunca vai conseguir provar, uma mudança de vida. Aquilo que lá fora nunca vou conseguir realizar, vai conseguir realizar, porque em ação entra os três que testificam na terra: o sangue, a palavra e o Espírito Santo de Deus, fazendo milagres. Ele deixou o sangue na terra, a palavra está na terra. Aleluia. Por isso que Jesus falou: eu vou subir. Ele deixou o sangue dele. Ele chegou diante lá de portas fechadas e falou assim: toquem aqui, ó. Não vê que eu tenho carne e osso? Só não tenho sangue. Por que eu não tenho sangue? Porque foi vertido no madeiro da cruz. Meu Deus. Foi vertido no madeiro. Então o corpo dele não tem sangue hoje. O sangue está na terra para justificação e condenação. E ele está à direita do Pai. E essa alegria, essa paz, essa reflexão que temos no céu, é Ele que está aqui agindo. É Ele que está aqui agindo em nós, trabalhando em nós, manifestando em nós alegrias. Uns renovo, outro Ele apaga as decepções, vai transformando, vai libertando, vai curando. É por isso que eu disse no começo: não tem alguém aqui com dor? Se tivesse, ia sair hoje. Ia sair. Porque Ele está aqui. Porque Ele está aqui. É Ele que faz milagre. É Ele que faz milagre. Aleluia. Não é nós. Não é o ser humano. É Ele que faz. Então, o maior de todos os milagres na vida nossa é a conversão. Porque o Espírito nos convenceu. Conversão, convencer, convencimento, convenceu. Recebemos o sangue, recebemos a palavra, a pregação, cremos e pela fé vamos beber o sangue e comer o corpo. Sabe por quê? Porque está escrito: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha a obra eterna. Aleluia. Olha a obra eterna na minha vida. Olha a obra eterna na sua vida. Olha, eu estou tremendo. Olha a obra dele na nossa vida eterna. Para a eternidade. Não é aqui agora. Não é só esse momento. Que se alguém comer deste pão, viverás para sempre. Aleluia. E outra passagem aí mesmo, no Evangelho de João: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. É por isso que a palavra corta dos dois lados. Por que ela corta dos dois lados? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus acaba de pregar essa mensagem, que a carne dele é comida e o sangue é bebida, a Bíblia vai dizer que uma multidão seguia ele. Mas quando ele pregou, lá perto da última semana, essa mensagem, uns falou assim: puxa vida, mas agora complicou minha vida, agora eu não estou entendendo mais nada. Até aqui eu compreendi, mas daqui para frente ele subiu muito o nível, eu não compreendo. E a Bíblia deixa claro, que grande parte daquela multidão,
por não compreender, por não comer a palavra, não era a carne dele, por não comer, por não entender a palavra, por não comer a palavra para que trouxesse vida, perdão pelo sangue. Ah, não, é duro esse discurso, vamos voltar atrás. Aquela multidão, muitos foram, a Bíblia diz que quase que ficou só os discípulos. E aí quando foram embora, os discípulos, chegou a ele, o que Jesus disse? E vocês? Vocês também querem ir embora? Aí se levanta o Pedro, ele é o mais agitado, né? O mais com o espírito da liderança, o mais, né, errando, né? Tá certo que Pedro errou muito, né? Errou muito, né? Porque todo aquele que tem o espírito de estar na frente, ele está mais suscetível ao erro. Ele está mais propício a errar, né? Esse dia um pastor falou assim, eu falo muito, então é claro que eu estou sujeito a errar mais do que aquele que fala menos. É claro que eu estou. Então, o Pedro chegou e falou, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Para onde nós vamos se só o Senhor tem a vida? E a vida está em ti. Para onde nós iremos? Para quem? A tradução original, e na nossa também é assim. Para quem iremos nós? Por quê? Porque Ele é uma pessoa. Para quem? Quem iremos nós? Porque Ele é uma pessoa. Como o Espírito Santo é uma pessoa, como o Pai é uma pessoa, como a Trindade são 3 personalidades que concordam em um Deus Todo-Poderoso, que um dia, a glória dele vai iluminar todos os salvos, vai iluminar todo ser humano que tem o nome escrito no livro da vida, vai iluminar todos aqueles e aquelas que neste mundo, na tua porção, na minha porção, na nossa porção, caminhamos nessa vida como nessa terra de tão densas trevas que está escrito na palavra. Caminhamos na nossa pouca força, caminhamos nas nossas limitações, caminhamos nas nossas inseguranças muitas vezes, que nós precisamos de ouvir uma palavra, precisamos de ser renovados, na nossa pequenininha força. Andamos como que alguém, com uma velinha na mão, assim, ó, bem, já na última hora que estamos vivendo na igreja, com uma velinha que já foi gastou toda, e está bem no pequenininho, e a gente fica tomando cuidado com ela. Não é para que o ventilador apague, mas é para que as adversidades da vida que o inimigo lança não venham apagar o brilho da primeira pessoa, o Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! Deus seja louvado. Para que não apague. Porque um dia Ele nos levou a Cristo, e o sangue nos torna a trazer Ele de volta para realizar as mudanças que precisam ser realizadas em nós. As experiências Ele vai dando, Ele vai fazendo. Aleluia. Lá em Coríntios está escrito que este dom, que esta palavra que sai dos meus lábios agora, está escrito lá nos nove tons do Espírito Santo. É Ele que está aqui. E está colocando palavras nos meus lábios e lançando como Mateus 13. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Está semeando palavras. É Ele. Os 9 dons do Espírito, 1 Coríntios. Ali tem os 9, tem o dom da palavra, é dada por Ele. É Ele que testifica. O dom da fé, é Ele que dá. O dom de crer vem dele, vem por Ele, vem pela primeira pessoa. O dom de crer na palavra. O dom de cura vem por Ele. O dom de línguas é Ele que dá. É Ele que dá, é Ele que manifesta em nós. É Ele. Dom de maravilhas é Ele que dá, é Ele que manifesta. Dom de interpretações de línguas é Ele que dá, é Ele que manifesta.
É a primeira pessoa, aqui na terra, é Ele. É Ele. Aleluia. Pelo seu Espírito somos corroborados de graça. Aleluia. Somos corroborados de misericórdias entranháveis por Ele, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque saber, olha aqui, igreja, saber que Cristo foi crucificado, saber que Cristo morreu numa cruz, saber que Pilatos condenou Jesus, os muçulmanos sabem. Saber dessa história, esse drama, as redes de televisões sabem e fazem cada filme. Teve um filme aí que foi feito por um aí, que ele é ateu. Ele é ateu, ele não crê em Deus. E ele fez um filme Paixão de Cristo. Você entende e compreende a primeira pessoa da Trindade nesta noite, nesse culto? A importância dela Aleluia. na nossa vida? É ela que faz todas as coisas nesse caminho. No céu testifica o Pai. No céu testifica a palavra. No céu testifica o Espírito Santo. Aqui na terra testifica primeiro o Espírito de Deus, depois a palavra, depois o sangue derramado. E como não torna vazio, o sangue foi derramado. Não tem como enxugá-lo mais da terra, pois ele foi derramado há 2000 anos atrás. Por isso que corta para os dois lados. Na vida do que crê e na vida do que não crê. Na vida do que crê produz vida eterna. Na vida do que não crê produz Aleluia. derrota eterna. Não tem como tornar vazio mais atrás. Não tem como mais. A palavra fará aquilo que lhe apraz. Aleluia. Mas o Espírito de Deus, e quem vai pela fé também. Nós vamos tomar esse suco de uva aqui daqui a pouco. Estou falando suco de uva. Mas quem vai materializar algo em nós é aquele que dá o dom da pregação, que dá o dom da palavra, que dá o dom do louvor em alguém. É Ele mesmo também que vai manifestar um poder sobrenatural em nossas vidas. Aleluia. E o pão produz, a Bíblia diz que o pão vai produzir vida. Vida, saúde. O sangue vai produzir perdão. Perdão. Saúde, vida e perdão. Aleluia. É um mistério, né? É um mistério dos mistérios, né? É um mistério dos mistérios. Uma palavra dessa, um culto desse e uma compreensão do que significa isso. Do significado que estamos aqui. O porquê estamos aqui. Para que estamos aqui? Ah, é muito forte. Porque por mais que eu tente explicar a eternidade, é só Ele que vai explicar. Mas aquilo que testifica no céu, Ele revela no que está escrito. Aquilo que testifica na terra, que está escrito, Ele revela também na nossa vida. Amém? Aleluia. Sabe aquele culto que a gente perde? Sabe aquela ceia que a gente perde e que a gente sente aquela tristeza? Sabe quem está sentindo ela? Não é você. Não é eu. É Ele. É Ele. Porque em algum momento a gente tentou separá-los. A gente tentou desligar o espírito da palavra, o espírito do sangue. Então ele chora. Filipenses diz, Tessalonicenses diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeça ele é uma pessoa. Ele fala. Ele fala. Ele conversa com a gente. Ele dialoga com a gente. Cada um em um nível. Cada um de um nível. Ele começa falando com alguém na forma do seu próprio pensamento. Mas vai chegar uma hora. Aleluia. E chega na terra, viu? Não é no céu, é na terra. Vai chegar uma hora que ele vai estar do lado e falando: ei, você está me ouvindo? Eu estou conversando com você. Vai por aqui, faz assim, vai por ali.
Vou mudar a tua história. Ó, isso vai quitar hoje, amanhã. Você vai entender amanhã. Aleluia. Isso que está acontecendo agora é fruto do que você plantou lá atrás. Ei, continua. Isso que está acontecendo na sua vida e você não está entendendo agora, calma, que você não está suportando, você não vai ter compreensão, mas amanhã você vai entender. Calma, continua, continua, não desiste, não para, não desanima, não volta para trás, continua, continua. Você não veio até aqui, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desligar o Espírito da palavra, nem a palavra do sangue, pois os três concordam em aleluia, e Ele está dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, para testificar a igreja na terra. Aleluia. A igreja na terra. E eu disse ontem isso também, que nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos a imagem e semelhança dele. Por que somos a imagem e semelhança dele? Porque temos um corpo, 1. 2, temos um espírito. 3, temos uma alma. Temos uma alma. A alma, as emoções. O espírito, a razão. O corpo, a materialização da vontade da alma. Aleluia. Então, quando ele diz, faremos o ser humano segundo a nossa imagem e semelhança, para que testifique o Pai, para que testifique a palavra neles, para que testifique o sangue neles, para que testifique o milagre na vida deles, para que testifique algo, aleluia, que só tem na eternidade. Mas por eles, testifica na terra também milagre.